Bom dia, irmãos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos dos versículos 1 ao versículo 14 e depois do 21 ao 28. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Leremos dos versículos 1 ao 14 e depois do 21 ao 28. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, Senhor. Que eu possa estar abençoando agora essa Tua palavra, Senhor, essa mensagem, Senhor, que ela possa ir de encontro ao coração dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. A palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenaram, e o Espírito entrou nele, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Versículo 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecarem, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre ele. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Farei com eles a aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos, esse texto ele é um texto bem... Se você for ver na sua Bíblia, aí, provavelmente o título, né? Esse título ele é atribuído posteriormente, né? Não no texto original,
mas o título ele vai falar de a visão de um vale de ossos secos. Essa semana eu estava... E Deus é tão impressionante, irmãos, que Deus ele vai construindo. Ele constrói a mensagem ao longo da semana. E ele constrói a mensagem, muitas das vezes, com coisas assim que você que você não espera. Né? E eu estava... Essa semana o Isaac estava em provas, né, irmãos? E aí eu estava estudando para a prova de geografia com Isaac. Eu estava estudando para a prova de geografia com Isaac, e aí tinha lá no livro do Isaac uma visão de uma montanha, tá? E essa montanha, o livro estava falando sobre o processo de erosão. Não sei se você já estudou isso na escola, mas vou tentar ser breve explicar para você. O livro estava explicando, né, que tinha uma rocha lá no alto da montanha, e aí essa rocha, ela começa a sofrer um processo de intemperismo, não é isso, Isaac? Começa ela a sofrer esse processo, aí começa a erosão nessa rocha, o intemperismo deixa essa rocha um pouco mais frágil. A erosão vai lá e tira a rocha daquele lugar, né? A chuva bateu, o vento bateu, e ela não tá, e quando ele tira ela do lugar, aquela rocha ela não está mais lá no alto. Né? Quando a chuva bate, ela começa a descer. Aí ela começa a ser transportada, certo, Isaac? Não foi isso que a gente estudou? E aí ela chega num lugar onde ela não tem mais velocidade. Ela chega num lugar que ela para. E o nome desse lugar, que é essa rocha que está lá em cima, ela chega, para, não tem mais o que fazer, ela está no fim ali do seu ciclo. O nome desse lugar é vale. É no vale que chega, né? No vale onde a rocha ela estava lá firme e forte, lá em cima. Ela sofreu todo um processo até chegar no vale. E o texto ele vai falar sobre o vale dos ossos secos. O povo de Israel, irmãos, a palavra, ela vai colocando para a gente todo um processo, né? Ela vai mostrando. E aí eu queria que você tentasse refletir ao longo dessa mensagem, esse processo com que a gente, muitas das vezes, a gente pode ser absorvido, a gente pode entrar dentro desse processo, que é sobre esse processo da gente estar lá, como aquela rocha, a gente está ali firme, a gente está caminhando, e com o passar do tempo a gente chegar no vale. A palavra, os profetas no Antigo Testamento, eles vão colocando, eles vão denunciando, eles vão apontando, né, esse distanciamento do povo de Israel para com o Senhor. A gente tem vários livros, né, citar alguns livros para os irmãos. O livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, Isaías, capítulo 1, versículo 5 e 6, vai falar. A palavra do Senhor diz assim: abriu o capítulo errado, irmão, já vou chegar lá. Estava no capítulo 5. Capítulo 5, 6, capítulo 1, versículos 5 e 6 de Isaías. A palavra de Deus diz assim: porque haver de ainda ser feridos, visto que continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Amós, capítulo 5, versículos 23 e 24, também vai falar dessa rejeição do Senhor para com o povo. Está falando, nesse caso específico, ele está falando da música. Ele falou assim: vocês estão tão distantes daquilo que eu falo para vocês, dos meus mandamentos para vocês, que eu não consigo sequer ouvir o que vocês estão me falando. A música de vocês, ela soa mal aos meus ouvidos. O texto bíblico também, irmãos, Miqueias, vai fazer esse apontamento sobre desse cansaço, Deus estando cansado
daquele comportamento, daquele afastamento. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, também vai falar sobre esse afastamento. Capítulo 2, versículo 13, a palavra diz assim: porque dos males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E a gente caminha para o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, no capítulo 37, esse que a gente está lendo agora, e a gente vê exatamente esse processo. Ezequiel vê o progresso do mal, o resultado da desobediência, os frutos amargos da rebeldia, a enfermidade dá lugar ao quê? Dá lugar ao vale dos ossos secos. O vale dos ossos secos, e o versículo 3 ele vai falar, ele destaca, né, que ele não fala somente secos, ele fala sequíssimos. Dependendo da tua versão, na tua Bíblia, vai estar falando em muitos secos. Isso está fazendo uma relação direta com a morte. Né? Então, o vale dos ossos secos, ele está querendo mostrar o seguinte, Ezequiel está querendo falar para o seu povo é o seguinte, olha só, vocês vieram todo esse processo, vocês estão distantes, eu não consigo mais ouvir, e os profetas vão denunciando, eu não consigo nem sequer mais ouvir a música está fazendo mal, porque vocês estão muito distantes, vocês estão separados de Deus, vocês estão longe de Deus, vocês estão desagradando ao Senhor, e eles vão caminhando, assim como a pedra que está lá no início, está lá no alto daquela rocha, eles vão caminhando para chegar no momento onde eles estão mortos. E aqui esses estão mortos, eles estão o quê? Eles estão afastados de Deus, eles estão longe de Deus, eles estão separados de Deus. O texto ele continua com esse diagnóstico, ele traz alguns elementos que são muito interessantes para a gente. Primeiro ele vai falar sobre o fato desses ossos estarem dispersos. Você imagina um cemitério onde tem aqueles ossos ali secos, aqueles ossos estão dispersos. Esses dispersos ele tem uma simbologia muito interessante. Quando a gente está disperso, quando a gente está afastado, quando a gente está separado, e aí eu queria que você trouxesse para a sua vida, a gente está separado dos nossos irmãos, a gente está afastado da nossa igreja, a gente se afasta, a gente se separa, a gente deixa de comungar com os nossos irmãos, a gente deixa de partilhar do pão com os nossos irmãos, a gente deixa de partilhar da comunhão com os nossos irmãos, a gente vai se afastando do Senhor. A gente vai caminhando nesse processo, isso é algo não só muito danoso, como algo muito perigoso. E o texto ele vai fazendo essa construção que o povo de Deus ele está ali manifestando sinais não somente desse afastamento, mas esse afastamento ele é tão forte, ele é tão profundo, que o povo de Deus naquele momento está manifestando sinais de morte. Está manifestando sinais de morte. O afastamento para com o Senhor Deus era tão grande, era tão distante, do alto lá da rocha que eles estavam. Eles foram para um lugar tão distante do Senhor, um lugar tão longe. Eles foram caminhando ao longo do processo, para chegar distante dessa vida maravilhosa que o Senhor Deus disponibilizava para eles. O texto bíblico ele é muito rico em detalhes, falando acerca desse distanciamento do povo de Deus, do quão o Senhor cuidava daquele povo, quanto o Senhor ama aquele povo, quanto o Senhor amava aquele povo, quanto o Senhor disponibilizava recursos para aquele povo. E eles foram o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, o tempo todo demonstrando uma insatisfação. E eles foram reclamando, murmurando, demonstrando insatisfação. Eles foram
se afastando do Senhor até chegar nessa condição de morte. E essa condição de morte, ela traz consigo uma pergunta que está aí no versículo 3 do texto que a gente leu. E essa pergunta é provavelmente a pergunta mais interessante do texto. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Essa é uma pergunta interessante. Naquele diálogo ali do profeta com o Senhor, e aí, diante desse afastamento, diante dessa situação que a gente se encontra agora, diante do vale dos ossos secos, nesse vale de morte, nesse vale de afastamento, nesse vale de separação, né? A palavra de Deus ela faz algumas citações, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa figura do vale no texto bíblico, geralmente, ela tem essa associação com algo. O vale ele é sempre algo muito profundo, ele é algo muito distante, ele é sempre o último estágio que a gente consegue chegar. E tem essa pergunta, né, que ele diz: e aí, quem pode fazer alguma coisa? Quem pode resolver o problema diante dessa situação aqui, desse vale de ossos secos, onde a gente está aqui seco, morto, né? O vale de ossos secos ele tem uma relação direta com o cemitério. Onde é que você coloca o corpo, e ali o corpo vai passando o tempo, vai se degradando, a pele vai perdendo e vai degradando a parte orgânica do corpo, e para depois, num determinado tempo, você abriu uma sepultura, você dá de cara com o quê? Você dá de cara com ossos. E aquele povo está sendo confrontado, né? Olha só, olha onde você chegou, olha a visão do Senhor para o profeta, fala: olha só, olha quem que o profeta está vendo, ele está vendo um povo morto, um povo separado do Senhor, um povo distante do Senhor. E vem essa pergunta no versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Quem, meus irmãos? Quem é o agente da transformação? Quem é o agente da restauração? Quem é aquele que pode fazer alguma coisa? Não sou eu, meu irmão, não é você que restaura. Não. O Senhor é que faz a restauração. A restauração em nossas vidas é do Senhor. Eu não sei onde você caminha hoje, eu não sei o vale que você se encontra hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o quão próximo, o quão distante do Senhor você está caminhando hoje. Mas a grande notícia que a gente tem hoje, meus irmãos, é que existe um Deus maravilhoso, um Deus de amor, que Ele é capaz de te encontrar mesmo lá no vale dos ossos secos, onde existem pessoas que muitas vezes você vai olhar e você vai falar: olha só, não tem mais solução, não tem o que fazer. Não, esse Deus, Ele vai lá no vale dos ossos secos, Ele vai ao encontro dessas pessoas, e Ele não só vai ao encontro dessas pessoas, mas como Ele vai até essas pessoas, Ele pega a mão nessas pessoas, Ele traz de volta essas pessoas, e Ele traz essas pessoas de volta para a vida. Esse é o Deus que a gente crê, esse Deus restaurador, esse Deus que é capaz de restaurar vidas, esse Deus transformador. Tudo, meus irmãos, provém de Deus. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos justifica, é Ele que nos transforma, é Ele que nos levanta da morte. O versículo 2, do texto que a gente está lendo, você vai ver que é Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. O versículo 3, é Deus quem pergunta ao profeta. No versículo 4, é Deus quem manda o profeta profetizar. Toda ação para levantar da morte é iniciativa de quem? É iniciativa do Senhor. Não é iniciativa minha,
não é iniciativa sua. Graças a Deus, irmãos, que não depende de mim, não depende do pastor Rafael, não depende da Roberta, não depende do Daniel, não depende da Raquel. Não, meu irmão, não depende de nós. Graças a Deus depende, é do Senhor. Deus é quem age milagrosamente levantando os mortos da sepultura espiritual, irmãos. Ele pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Quem que os céticos responderiam? Está no cemitério. Não, impossível. Não tem como. E quem que o profeta responde? Se Deus quiser, os mortos vão se levantar. Como é que você está olhando para a sua vida hoje? Você está com esse olhar de incapacidade, colocando o agir de Deus dentro do teu olhar humano? Isso é comum. A gente olha para as pessoas, a gente olha para as situações, dentro da nossa casa, pessoas próximas da gente, pessoas que a gente ama, e a gente, muitas das vezes, perde a esperança na transformação daquelas pessoas. A gente olha para aquelas pessoas e as acha tão distantes daquilo que a gente entende que Deus quer para a vida daquelas pessoas. A gente fala: não, é impossível, não tem como. Olha essa vida, olha o quão distante do Senhor essa pessoa está caminhando. E a palavra de Deus diz para a gente o que, irmãos? Em que a palavra nos ensina? Que se Deus quiser, os mortos, eles se levantam, irmãos. Se Deus quiser, o leproso, ele fica limpo. Se Deus quiser, o teu filho que está longe da igreja, irmãos, se Deus quiser, ele volta. O teu casamento que está complicado, está na sua cabeça, naquele momento você está vendo destruído, se for a vontade do Senhor, Ele restaura a sua vida, Ele restaura a sua casa, Ele restaura a sua família. Esse é o Deus que a gente crê. É um Deus, irmãos, restaurador. E essa restauração, irmãos, ela tem alguns instrumentos. E o texto ele também aponta sobre esses instrumentos dessa restauração. O texto diz: profetiza esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor, versículo 4. Ele chama a ouvir a palavra do Senhor. E aí esse é um ponto primordial. Esse Deus é um Deus que transforma, é um Deus que restaura. E qual o seu papel diante dessas situações que se apresentam diante de vocês, diante de nós, na nossa casa? É profetizar a palavra do Senhor. A transformação, ela ocorre mediante a pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus, ela é fundamental e necessária para que o pecado seja confrontado. Eu preciso falar acerca da palavra de Deus. Para quê? Para aquele que está caminhando no vale dos ossos secos, ele precisa compreender, ele precisa entender que para sair do vale dos ossos secos, não dá para continuar caminhando no vale dos ossos secos com a mesma vida que eu estou tendo hoje. Se eu estou longe do Senhor, se eu estou afastado do Senhor, eu estou junto do pecado. E aquele que caminha afastado do Senhor e junto do pecado, ele precisa ouvir a palavra do Senhor para que a vida dele seja transformada. E para que a vida dele seja transformada, muitas das vezes eu e você seremos os responsáveis por levar essa palavra, por fazer esse apontamento. Olha só, você está caminhando dessa forma e está errado. Ah, por que está errado? Não, porque a sociedade está dizendo que está errado, porque você fez isso errado. Não, o meu referencial, o meu apontamento, a minha indicação de erro, ela está onde? Eu tenho que apontar
que ele está errado se ele estiver agindo de acordo contrário ao quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. O seu referencial daquilo que você fala para as pessoas, o que você estuda é importante, o que você se formou é importante, todo o conhecimento que você adquiriu, claro que é importante, ele vai te ajudar em algum momento da sua vida. Mas quando a gente vai falar do Evangelho, a gente precisa falar da Bíblia. A gente perde muito tempo fazendo construções, muitas das vezes construções morais, construções daquilo que a gente entende, quem que a gente acha certo, quem que a gente acha errado, e você não precisa achar nada certo, você não precisa achar nada errado, porque só existe uma verdade. A única verdade que a gente conhece é a palavra do Senhor. Não há verdade longe da palavra do Senhor. E a gente passa tempo, muitas das vezes, querendo estar ali próximo da sociedade, a gente está querendo ficar bem com as pessoas, a gente está querendo ser aceito por aquele ambiente que a gente vive, e a gente fica flexibilizando a palavra de Deus, a gente fica colocando a palavra de Deus de acordo com os meus conceitos, eu fico fazendo construções, para quê? Evitando, muitas das vezes, mostrar para essas pessoas, olha, você está andando distante? Sim. Você está caminhando no vale dos ossos secos, e esse caminho que você está levando, sabe onde vai te levar esse caminho? Vai te levar para a morte. E sabe qual que é a morte que ele vai te levar? É a morte eterna. Você precisa do quê? Você precisa de Deus, você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa conhecer esse Jesus Cristo, aquele que entregou a vida para poder te salvar, te tirar desse vale dos ossos secos. E o texto segue, irmãos. Além da palavra de Deus como instrumento, como poder de Deus para a salvação, o texto vai falar de outro ponto fundamental. Versículo 5. Ele diz para a gente, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós. Quem convence, irmãos? Quem convence do pecado? Sou eu? É você? É a gente que convence o outro que está fazendo errado? É a gente que vai converter alguém? A gente tem poder para poder mostrar que alguém está caminhando no vale dos ossos secos? Você fala, mas o convencimento é de quem? O convencimento é do Espírito Santo de Deus. Então, além da palavra, a gente precisa que quem opera é o Espírito Santo de Deus, é o que o versículo 5 diz para a gente. O versículo 9 também vai fazer esse mesmo apontamento. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quem traz de volta a vida? É o Espírito. É o Espírito que vai de encontro a esse que caminha no vale dos ossos secos, transforma, traz de volta a vida. Esse processo de restauração, e o texto vai colocando mais alguns elementos para a gente. Aqueles ossos ali, eles estavam separados. Estavam separados, né? Está um pouquinho aqui, você imagina que ele está caminhando por aquele vale, e aí tem ossos sequíssimos, como o texto diz, ao longo de todo aquele trajeto. E o texto vai falar para a gente que ele tem ele começa a ouvir ali ruídos. Você imagina que você está na tua cozinha. Já ouviu ruído na tua cozinha? Quando você ouve um ruído na tua cozinha, assim, geralmente, se você mora em casa, pode ser que seja um rato, né, irmão? Você está na sua casa, você ouve um ruído na cozinha, você não tem ninguém na cozinha, você olha e vê, eita, estou com esse barulho esquisito aqui. Então, você tem um ruído, o ruído é algo que te chama o quê? Chama atenção. O seu Paulo está dando prova lá, irmãos, prova de português, seu Paulo, professor. Está lá na prova, aplicando a prova, ele está lá na frente. Escutou um ruído lá atrás, irmão. O seu Paulo já, tem algum aluno tentando me passar para trás lá no fundo. Está conversando, está colando. O ruído, ele é algo que ele chama a nossa atenção. Então, ele ouve um ruído, o texto diz para a gente que aqueles ossos, eles fazem o quê? Eles começam o quê? A se juntar. E não só eles começam a se juntar,
Você imagina, você pensa nessas peças de museu que você vê muitas vezes, né? Você vê aqueles esqueletos. O osso por si só, ele pode até ter algum nível de sustentação, mas ele não consegue se movimentar, né, Renata? A Renata conhece bem desse negócio, falei aqui para ela, que a Renata é professora de educação física, irmãos. Aí ela sabe bem sobre a parte do corpo humano. A gente precisa do quê? A gente precisa o texto ele fala em carnes e tendões. Para quê? Para que possa o osso ele vai fazer aquela sustentação e a movimentação vai ser em função do quê? Das articulações, das carnes, dos tendões. E o texto ele segue. Ele vai falar sobre os tendões, as carnes, ele vai falar sobre a pele. Né? A pele tem essa função aqui de proteção. Já está suficiente? Quem está faltando? Está faltando o espírito. Não adianta estar bem, não adianta estar com a pele bonita, não adianta estar corpo em forma, físico, tudo isso ajuda, tudo isso é legal, você cuida da sua pele, você cuida do seu corpo, você caminha, você corre, você vai na academia, você faz exercício. Mas assim como o texto está mostrando para a gente, que toda essa construção que começou no ruído, os ossos se ajuntaram, carne, tendões, pele. Resolveu? Não, não resolve. Sabe por quê? A única coisa, quem está faltando? Está faltando o espírito. Está querendo mostrar para a gente que toda essa parte que existe na nossa vida, que dá sustentação para a gente, né? O nosso trabalho, o nosso corpo, os nossos gostos, aquilo que eu uso, a minha pele, se a minha pele está legal, se a minha pele não está legal, se eu estou bem, se eu não estou bem, tudo isso é importante, mas isso não é fundamental. Porque não há como sair do vale dos ossos secos se não houver na minha vida a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a ação do Espírito Santo de Deus, ela vai lá, ela estava lá os ossos separados, ela vai de encontro, ela junta os ossos, ela traz para perto de si. Você está longe, você está afastado, você junta. Quem quer juntar? Juntar é vir para perto. Pensa na tua vida com Deus, pensa na tua igreja. Você está longe, você está distante. Quando você junta, você vem para quê? Você quer estar perto de onde? Você quer estar perto dos seus irmãos. Não, porque eu vou ser crente da minha casa. Não, não dá para ser crente da sua casa, porque você precisa ter comunhão com os seus irmãos. Você precisa estar próximo. Isso é fundamental. Então, está na igreja, eu resolvi meu problema? Não, você não resolveu o seu problema simplesmente porque você está aqui. Não é simplesmente estar próximo, não é simplesmente estar junto, não é simplesmente o culto ser legal, a música está tocando bonita. Não, tudo isso é importante? É importante. Mas só fica bom, só fica perfeito com o agir de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente estar com toda uma estrutura maravilhosa, você está bem, você está feliz, é um monte de amigo seu. Não, porque na igreja todo mundo é meu amigo, eu gosto de todo mundo, eu estou muito satisfeito lá. Não, mas isso é legal? É legal. Mas o mais importante disso tudo é a presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que se torna aqui presente hoje, nessa manhã, para poder falar para mim e para você dessa importância que é a gente caminhar com o Senhor, a gente estar próximo de Deus, a gente falar acerca da palavra de Deus para aqueles que estão lá fora, que muitas vezes hoje estão caminhando no vale dos ossos secos. E o apóstolo Paulo fala o que para a gente, irmãos? Você que está aí no alto da rocha, como é que você tem que ficar? Relaxado, tranquilo? Não. Você fica? Não. Você tem que estar o quê? Você tem que estar atento. Tem que estar ligado. Por quê? A gente estudou hoje aqui, irmão. Se você não participou aqui de manhã, a gente estava... Foi bom, irmão. Foi 30 minutos de estudo na escola dominical só de um tema aqui, a gente falando de arrependimento, né?
Roberta dando aula, e a gente discutia algo parecido com isso. Falava, olha só, a gente está aqui, está firme, está caminhando, a gente tem que ficar preparado, tem que ficar atento para quê? Para que a gente não caia. Não, porque eu vou perder a salvação. Não, não vai perder a salvação não, irmão. Glória a Deus por isso. Salvo em Cristo Jesus, para sempre salvo. Só que quando eu erro, muitas das vezes aquilo que eu faço, as consequências do meu pecado, elas vão ter consequências que vão perdurar pelo tempo. Então eu preciso estar firme, eu preciso estar caminhando com o Senhor, porque eu firme e caminhando com o Senhor, eu estou longe do pecado, e o salário do pecado é a morte. O vale dos ossos secos, meus irmãos, é o pecado. O vale dos ossos secos é a morte. O vale dos ossos secos é tudo aquilo para onde você vai quando você está distante de Deus. Existem muitas coisas na sua vida que podem, muitas das vezes, te colocar nesse vale dos ossos secos, nessa distância do Senhor. E muitas das vezes coisas que aos nossos olhos não têm poder de destruição nenhum. Não são tão ruins quanto as coisas que a gente vê na televisão. Não, coisas simples. Mas coisas simples, e a gente falando aqui, o Rafael, a gente deu esse anúncio agora há pouco aqui, do encontro dos homens, a gente tem trabalhado a questão dos ídolos, do coração dos homens. E muitas vezes é isso, irmão. São pequenas coisas que a gente pega na nossa vida e a gente coloca no lugar de Deus. E quando pega essas coisas e coloca no lugar de Deus, a gente vai se afastando. A gente vai se afastando. E aí o Senhor deixa de ser o principal da nossa vida. E muitas das vezes essa situação onde a gente é colocado vai nos levar em caminhos que a gente não consegue nem saber onde vai chegar. Distante do Senhor, afastado do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele vai ao nosso encontro, ele vai lá no vale dos ossos secos, e o versículo 10, profetizei como ele me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso. Só tem vida aquele que caminha com o Senhor. Só dá para ficar de pé verdadeiramente caminhando com o Senhor. Sem o Senhor é vaidade. Tudo que a gente tem, a forma que a gente está bem hoje aqui, irmãos. A gente não sabe daqui a algumas horas como é que a gente vai estar. Acordou sem dor, deu meio-dia, deu uma dor terrível. Não depende de você. Não depende de você. É comum você ver, não sei se já aconteceu na tua família, mas alguém assim, não, fez um check-up ontem, fez todos os exames do coração. No dia seguinte, infartou e morreu. Já ouviu falar de alguma história sobre essa? Provavelmente você já ouviu. Por quê? Que não depende de você. Não é você que conta os dias. É o Senhor que conta, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida. Isso não está sujeito à sua vontade, aquilo que você acha, aquilo que você gosta, que você concorda. Não. Simplesmente o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. O Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da vida. Só tem vida com o Senhor, só está de pé com o Senhor. E esse está de pé aqui, não entenda como aquele está de pé efetivamente, não. Tem gente que está lá no leito de morte e está de pé. Por que ela está de pé? Porque está caminhando com o Senhor. Está de pé é estar junto do Senhor, é estar caminhando com o Senhor. Tem gente que está cheia de vida, de saúde, e está morta. Está rastejando pelo chão. Se você acha não está em pé, então está em pé caminhando no vale dos ossos secos, distante de Deus, separado de Deus. O versículo 12 e 13 vai fazer esse mesmo apontamento.
Portanto, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Aquele que traz a vida é o Senhor, aquele que tira da sepultura é o Senhor. Ele que traz. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. O texto segue no versículo 22 a 25. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias, e que pecarem os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão ela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E aqui está a promessa. A promessa para quem? A promessa para aquele que estava distante, começou a se juntar, ficou separado, se separou, se juntou, ganhou sustentação com osso, movimento, com tendão, com carne, o Espírito foi, deu a vida. E para esse, não tem dois reinos, não tem separação, não tem morte. Para esse tem o quê? Tem vida. Para esse tem vida eterna, para esse tem vida em abundância. E essa questão dos dois reinos, ela é muito interessante, que muitas vezes a gente acha que a gente olha, a gente percebe, na nossa cabeça existem alguns reinos de Deus separados aqui na terra. Não, meus irmãos, o reino de Deus é um só, o povo de Deus é um só. Você que está aqui, você que está no Japão, você que está em Israel, você é povo de Deus. Nação santa, escolhida. Povo de Deus. Quando ele fala aqui da casa de Israel, está fazendo o quê? Uma citação a todo o povo. E você está lá. Você faz parte disso. Você é parte integrante do povo de Deus, da nação santa do Senhor. Deus foi até você, entrou no seu coração, o Espírito Santo transformou a sua vida, e você está aqui hoje, sentado aqui na igreja, ouvindo essa palavra. E o texto, caminhando para o final, versículos 26 a 28, vai falar para a gente: farei com eles a aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. As nações saberão que eu sou o seu Deus. Então, ponha-se no seu lugar. Qual o seu lugar? O seu lugar é um lugar de servo do Senhor. Você é advogado ou você é servo? Você é servo. E o servo faz o quê? Se coloca à disposição do Senhor. Aqueles que você acha hoje que estão fazendo algo, falando, colocando-se contra a palavra do Senhor, o que você precisa fazer é o quê? Anunciar a palavra de Deus. Nem aquilo que você pensa, aquilo que você acha, tudo bem, mas coloque os seus pensamentos, as suas opiniões, as suas atitudes centradas na palavra de Deus. Porque o texto é claro: as nações saberão que eu sou o Senhor. O Senhor vai fazer a obra dele. As pedras, as mulas, não importa a forma.
Você, como servo do Senhor, como aquele que estava lá distante, separado, morto, que foi trazido à vida. E essa vida, meus irmãos, é hoje. Essa promessa aqui é hoje. A gente vive essa vida, é hoje. Essa vida maravilhosa, essa vida com o Senhor, é para hoje. Para o futuro também, para a eternidade também, mas a gente já vive hoje. Porque o Senhor, a gente crê que o Senhor já foi de encontro ao nosso coração, o Senhor já transformou a nossa vida. Hoje a gente já caminha com o Senhor, graças a Deus por isso. Porque Deus enviou o Filho para morrer por mim e para você, e por você, para que a gente pudesse o quê? Caminhar com o Senhor, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E a gente crê que essa vida eterna, meus irmãos, a gente vive hoje. A gente caminha com Deus hoje. Deus entrou no meu, Deus entrou no seu coração. Deus transformou a sua vida. E concluindo, meus irmãos, que a gente precisa, cada vez mais, em dias tão complicados, em dias tão difíceis, onde a gente percebe verdadeiras atrocidades sendo colocadas, sendo faladas. Qual o seu papel diante de tudo isso? É brigar? É ficar discutindo? Não. Seu papel é anunciar a palavra de Deus. Esse é seu papel. Seu papel é anunciar a palavra de Deus. E o cuidado que você tem que ter é um cuidado que eu preciso saber o que eu vou falar. E para saber o que falar na palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu não posso ficar replicando aquilo que eu estou escutando sem ter um senso crítico de saber se aquilo que eu estou escutando está centrado na palavra de Deus. Então, esses que hoje caminham no vale dos ossos secos, eles não precisam dos seus dedos, eles não precisam das suas acusações, eles não precisam dos seus achismos, eles não precisam dos seus julgamentos. Eles precisam da palavra do Senhor. Esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. A gente precisa falar do amor de Deus para com essas pessoas. A gente precisa mostrar para essas pessoas esse Deus que, há algum tempo atrás, que eu andava. Eu caminhava longe, eu caminhava distante, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E esse Deus foi lá, foi ao meu encontro, transformou a minha vida, mudou a minha vida para que eu pudesse ter vida eterna. E é sobre esse Deus que a gente tem que falar para essas pessoas. Para aqueles que caminham no vale dos ossos secos, eles precisam conhecer esse Deus que transformou a minha vida e que transformou a sua vida e que há de transformar a vida deles também. Que Deus nos abençoe. Amém.